Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast. Eu sou o professor Jonas Campos e esse é o Podolivecast, o podcast da podologia. Seja muito bem-vindo. Esse episódio é um episódio especial. Já vocês vão saber por quê, né? Eu quero começar aqui agradecendo o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, nossa loja de produtos para podologia, que tem todos os itens que você precisa para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para atender e levar o melhor para o seu cliente. Então, desde os instrumentais, materiais descartáveis, cosméticos, os itens de inox, plástico, bandejas, todos os itens para o seu dia a dia. A Podalmaster é uma loja física aqui no Rio de Janeiro e temos também o site, que é o podalmaster.com.br e o atendimento pelo WhatsApp. Tem aí o QR Code, já vai aparecer para vocês aqui, para você escanear o QR Code e verificar lá no site todas as nossas condições especiais, ofertas e tudo mais. E a Podalmaster patrocina aqui, né, sustenta, ajuda aqui financeiramente para a gente manter este episódio, este podcast. Então, muito obrigado, Podalmaster, pelo apoio, pelo esse trabalho que você me ajuda a fazer aqui, a alcançar mais pessoas aqui, a conhecer mais sobre podologia, saber das novidades, tendências. E eu costumo trazer aqui sempre um profissional, uma celebridade, uma personalidade, um inventor, um empresário, um empreendedor, uma referência na podologia, sempre trazendo assuntos muito relevantes para você, profissional de podologia. Então, seja bem-vindo a mais um episódio. No episódio de hoje, eu tenho uma pessoa que é muito especial. Uma pessoa que é uma grande inspiração para mim, onde eu, desde criança, o conheço e desde criança eu acompanho. E a gente já teve muitas oportunidades juntos, já tivemos inúmeros projetos. E já desde a época que minha mãe era diretora da escola, ele esteve sempre presente e ele é uma das maiores referências da podologia e, para mim, a maior referência na podologia brasileira. O cara que é autor de 5 livros na podologia, ele que é introdutor de inúmeras técnicas que ele sempre foi lá fora buscar e sempre trouxe para a podologia o de melhor. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui no estúdio da produtora ideal, Armando Bega. E aí, Bega, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Pô, muito obrigado por você estar aqui. Um prazer enorme. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, né? Toda a sua trajetória, a sua entrega para a podologia e também pela parceria que no comecinho lá você sempre abraçou a podologia aqui do Rio de Janeiro, através do IBRAP naquela época, né? Que aí nem era ainda IBRAP, a gente já estava acessando lá o teu congresso, na 2ª edição, e a gente sempre percebeu o teu esforço para nos aproximar, nos manter, né, nesse mercado lá no começo, e de lá para cá, sempre vi você como uma grande referência, sempre vi você como uma grande inspiração para mim, né? Já foi meu professor efetivo, né? Então, para mim é um prazer enorme ter você aqui como meu convidado, né? O teu podcast já me inspirou bastante, né? Eu tive essa ideia e ela ficava na cabeça, né? E aí, quando eu vi o teu, eu falei, caraca, que maneiro e tal. Fui lá, você me chamou para ir lá, eu fui lá, a gente conversou. E hoje, quando montei o meu, eu falei, se quero trazer o Bega aqui um dia. E deu certo de trazer você hoje aqui. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra, imenso prazer estar aqui com você nesse bate-papo, nesse podcast. E conversando sobre assuntos, né, que fazem parte da nossa vida, da vida de muita gente que nós conhecemos durante décadas. E fico pensando no tempo, desde que nós nos conhecemos. Você falou da 2ª edição do Congresso, mas na verdade foi a primeira que o IBRAP já estava presente na 1ª edição. Eu conheci um grupo de podólogos do Rio de Janeiro que estavam no ano de 1995 num congresso na Argentina.
onde estava a professora Carmen, né? Minha tia. O Luiz Pedreira. Luiz Pedreira. E um grupo de podólogos do Rio de Janeiro. E lá foi quando nós nos conhecemos de verdade. Isso foi antes do Congresso? Antes do Congresso. Tá. E aí, em fevereiro de 96, fizemos o primeiro congresso, que foi uma região central ali de São Paulo. O primeiro congresso, que se chamava Jornada Internacional de Podologia. E um grupo de podólogos do CR, Curso de Cabeleireiros e Podologia, que era o precursor do IBRAP, né? Estava lá presente. Então, desde o primeiro. Agora, nós acabamos nos conhecendo, acho que foi até antes, porque eu já tinha depois vindo aqui para o Rio de Janeiro, tudo, mas lá em São Paulo mesmo foi o Congresso 97 em Itapecerica da Serra, que é uma cidade vizinha, onde teve um congresso num hotel fazenda. Sim. Foi ali que nós nos conhecemos. Mas eu queria fazer, na verdade, uma outra correção também. Você falou que você recebe aqui personalidades, inventores, pessoas que fizeram muita coisa, e eu queria dizer que eu ouvindo isso aqui, eu falei, poxa vida, eu não estou sendo falso em dizer isso, não, eu não me sinto assim, eu me sinto e sempre quis ser visto como o Armando Bega, uma pessoa que é meio fora da casinha porque está sempre querendo correr atrás das coisas porque é de mim, está dentro de mim isso. Eu não consigo ficar parado, eu estou sempre pensando o que a gente pode fazer, vamos mudar. E por conta disso há uma certa volatilidade até nas coisas que eu acabo fazendo, porque eu começo... desenvolvo e já estou pensando em outra e vou para outra. Então, poxa, mas ele acabou não ficando naquilo, foi para outro tema, foi para buscar outro assunto. Isso eu fiz sempre na podologia porque é meu isso. Eu não consigo ficar, eu sou inquieto, sou muito inquieto. Eu não tenho um diagnóstico de TDAH, mas quando eu leio tudo sobre TDAH, eu falo, eu me encaixo aqui. Então, é isso. Eu lembro que teve uma fase que eu gostava de trabalhar com onicocriptose, então o negócio era onicocriptose. Aí eu falei, vamos lá, e fui atrás de técnicas, e desenvolvi o tema, aprofundei o tema. Aí eu falei, caramba, onicocriptose deu. Agora eu quero, vamos pensar em ferida. E fui atrás de ferida, e vamos usar o laser, né? Isso 95, 96, ninguém usava. Então eu corri atrás daquilo porque eu estava atrás de coisas diferentes, novas, né? Daqui a pouquinho eu já estava atrás de outro tema. E como essas coisas são despertadas? Lembro que foi o laser que me despertou para a questão da podologia dentro da universidade. Eu estou fazendo aqui uma volta no tempo, mas foi o laser que me despertou, porque teve um dia que naquela época, década de 90, eu era pedicure calista, né, formado lá em São Paulo como pedicure calista no Senac lá de São Paulo, só tinha uma escola, não tinham outras, né? Então eu me formei como pedicure calista, e para ser pedicure calista você não precisava ter ensino médio. Eu não tinha ensino médio naquele tempo ainda. Aí comecei a me interessar pelo laser. Um grande amigo meu, que é um podólogo espanhol, Teatino, me mandava, não tinha internet, então ele mandava por correio artigos sobre laser. Eu lia, mas não entendia muita coisa, mas lia alguma coisa, e ia usando e aprendendo. E eu lembro que chegou uma informação que o laser ele estimulava a produção de ATP. Eu li aquilo e falei, o que é esse ATP?
e enviei um fax para uma amiga do interior de São Paulo, que foi a Maísa, que começou o Congresso de Podologia comigo também. Mas sabe o que é ATP? Ela falou, vou perguntar para ninguém na podologia sabia essas coisas, porque a podologia estava num nível lá embaixo. Vou perguntar para uma paciente aqui que é professora de biologia e tal. Aí depois ela me mandou, ATP é a energia da célula. Olha só, aí ela, até o que a professora tinha explicado, ela me mandou, eu falei, caramba, e nós estamos trabalhando com isso e não temos ideia do que é. Podologia precisaria ter uma reforma na formação, né, do profissional de podologia, e isso só vai ser possível se a gente tiver um curso dentro de uma universidade, porque... E aí despertou o interesse da podologia dentro da universidade, já na meados da década de 90 por causa disso. E com as palmilhas a mesma coisa. Estamos mexendo com palmilha, isso em 96, 97... se em 97 no congresso que você teve, o tema palmilha já estava lá dentro, já se trabalhava com aquilo, em 96 também, só que falava, caramba, mexe com palmilha, mas a gente não entende nada de biomecânica, como pode? A gente não sabe nada, mas está mexendo com palmilha, e falando tal, e não entende nada. Então, como que a gente vai ter isso? E aí olha, vamos trazer alguém que entenda de biomecânica para dar um curso, não é um curso de um dia, não. E aí foi um mês de curso sobre biomecânica e trouxemos dois podólogos do Chile também, um deles é o Marco Coelho, que é um grande amigo também, um professor de fisioterapia que durante um mês nos deu aula sobre biomecânica. E ainda assim, sem ter o conhecimento das outras disciplinas fundamentais e básicas para poder aprofundar a questão da biomecânica, mais uma vez precisa ter uma universidade. Então, na verdade, eu me sinto essa pessoa quando eu deito, quando eu penso, eu olho para trás, eu sou muito emotivo. Às vezes nem tanto razão, e por isso eu me jogo nas coisas e me entrego 100%. Muitas eu quebro a cara, a maior parte delas eu quebro a cara, e tem aquelas que dão certo. E as que dão certo, como por exemplo os livros, algumas técnicas, coisas que a gente trouxe, foram aquelas que deram certo, de muitas que eu me joguei e quebrei a cara e tô aqui. Porque a gente muitas vezes só fala das coisas que realmente deram certo, chegaram à conclusão, chegaram ao final, mas para que essas acontecessem, muitas outras ficaram no caminho, né? Muitas. Agora, Bega, como é que você se apresenta? Por exemplo, porque você é podólogo, você é professor, você é enfermeiro, né? Você é um cientista, você tem algumas facetas, né? Só na personalidade profissional, sem contar como marido, pai, tanto faz. Como que você se apresenta? Como que você gosta de ser profissionalmente reconhecido? Eu, por muito tempo, fui sempre reconhecido como podólogo e sempre gostei de ser reconhecido como podólogo. Mas, como eu disse para você, as coisas vão mudando. E chegou um tempo que estar como podólogo, ser podólogo, estar como podólogo, foi perdendo espaço para o professor. Porque o professor foi ocupando o tempo que eu me dedicava à podologia, foi diminuindo, e eu fui me dedicando mais à área da docência. Só que tem uma coisa, eu nunca quis deixar a podologia e nunca deixei a podologia. Porque eu conheço algumas pessoas que são professores, mas não pegam um bisturi na mão. São professores, mas não fazem uma avaliação da pisada.
ou não fazem uma avaliação de um diabético ou de um idoso, mas são professores, leem artigos, discutem, ficam criticando técnicas, aparecem aí, vão fazer palestras, mas já não são mais podólogos. Verdade. E são chamadas de podólogos, mas não são mais podólogos, né? Viraram professores de gabinete. Aquele que lê, que vê lá na internet, quando muito põe a mão no laboratório, mas não no seu consultório, porque laboratório é uma coisa. Né? Você está ensinando. Agora, no consultório, onde você atende sem aquela necessidade e obrigação de estar ensinando, mas você está ali pondo em prática a sua profissão, isso eu acho que o professor de podologia, o verdadeiro professor de podologia, jamais deixa. Os outros são professores só para aparecer por aí se dizendo como tais. E olha que tem muitos, né? Então eu me vejo mais como professor. Agora, em termos de formação, e aí vai dessa minha inquietude também, eu sempre inquieto, a minha formação, como eu disse para você, na década de 90, eu não tinha nem ensino médio. Teve uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante, que me despertou a necessidade do estudo, que mostrou para mim essa importância. Você sabe quem foi? A sua mãe. A Célia Regina. Ela disse para mim: Bega, você tem que terminar o ensino médio, fazer o curso técnico e depois fazer uma faculdade, porque uma pessoa como você não pode ficar fora de ter uma graduação. Você precisa fazer. E aí eu terminei o ensino médio e vim fazer meu complemento técnico no IBRAP, porque eu falei, é ali que eu vou fazer. Podia fazer em São Paulo. Pô, seria muito mais cômodo, mas eu falei, não, vou fazer no IBRAP, porque por uma questão moral, uma questão ética, uma questão de reconhecimento daquela pessoa que acreditou em mim e acreditou e em retribuição também por eu ter acreditado no trabalho todo que eles estavam desenvolvendo, porque não falei aqui, mas em 96 tentaram tirar os podólogos do IBRAP de dentro do Congresso. Podólogos aqui do Rio de Janeiro, aliás, na hora do almoço foi lá conversar com os participantes do Congresso falando, olha, saiam, vamos esvaziar esse Congresso porque tem aí um pessoal de uma escola do Rio de Janeiro e eles não são podólogos, porque ali o nome da escola é CR Curso de Cabeleireiro e Podologia. Quer dizer, é curso de cabeleireiro. Não tem nada a ver isso. E tanto não tem nada a ver porque se a gente for olhar para o nome de uma escola, que já, na época, tinha o nome de podologia também, eu poderia dizer que Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial não tem nada a ver com podologia. É aprendizagem de comércio. Né? Mas não falo isso porque não é verdade. Então, não posso falar. Mas voltando à sua pergunta. Então, eu terminei ali o ensino médio e terminando o ensino médio, eu já fiz um vestibular e fui fazer a graduação, que teria feito de podologia, só que não tinha podologia. Se tiver, porque muitas pessoas falaram, vamos fazer enfermagem, até hoje falam, vamos fazer fisioterapia. Se você é podólogo, se você luta pela podologia, é um dever seu como podólogo fazer a graduação de podologia. Já falei isso para alguns professores por aí, que dão cursos por aí afora, e que foram fazer outras faculdades, mas não fizeram a de podologia. Mas é que aí eu aprendo mais na fisioterapia, aprendo mais na enfermagem. Você aprende mais para ser fisioterapeuta ou para ser enfermeiro, porque para ser podólogo você aprende dentro da graduação da faculdade, da universidade ou da faculdade que tem o curso de podologia. Porque aí é voltado para a sua área. Mas biomecânica, tem biomecânica, mas eu quero fazer lá na fisioterapia. Até eu conversava um dia desses com um ex-aluno meu que está fazendo muito sucesso num bairro
lá da Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. Eu vou até citar o nome dele aqui, o Marcelo Fiuza. Sim, conheço. Fiuza, conhece o Fiuza? Meu livro, Fiuza. Eu estive com ele um dia desses agora também. Fui lá a convite dele, fazia tempo que a gente não sentava para bater um papo, para conversar. E ele colocou para mim essa questão, né? Ele falou, olha, eu fiz uma pós-graduação em biomecânica e tinha outros podólogos lá que dão cursos por aí também fazendo. Só que eu vi que o que eu aprendi lá não tem nada a ver com o que a gente põe em prática no dia a dia. Eu falei, pois é, essas pós-graduações de biomecânica que o pessoal vai fazer não acrescenta o que poderia acrescentar se fosse voltado para a podologia. Não que não acrescente nada, porque acrescenta, sempre acrescenta e traz muito conhecimento. Mas é uma biomecânica geral, não é específica dos membros inferiores para os pés. Isso quem tem no mundo inteiro é a podologia. E onde a podologia está desenvolvida no mundo inteiro, a biomecânica é voltada para os membros inferiores. Se você quer olhar a biomecânica de uma forma geral, não tem problema nenhum. Mas vai exercer outra profissão, não para a podologia. Né? Mesma coisa a questão da enfermagem. Né? Vai ser enfermeiro do centro cirúrgico, enfermeiro da UTI, enfermeiro da unidade básica de saúde, mas não enfermeiro podólogo. Tudo bem, pode ser enfermeiro e podólogo, mas não tirar da podologia o que é dela no mundo inteiro. Então eu acabei fazendo uma graduação que não era de podologia, mas era o que tinha, e que isso foi muito útil para mim, é até hoje, né? Porque abriu as portas para eu poder montar a primeira graduação, senão não teria montado. E aí, estando como coordenador de um curso de uma graduação, aliás, antes até disso eu fiz uma pós também, uma pós-graduação dentro da graduação que eu tinha, que era da enfermagem, eu fiz uma pós-graduação, que é a enfermagem podiátrica, pela Unifesp. E depois, estando como coordenador, até mesmo por uma questão de pensar na carreira acadêmica, eu fiz mestrado. Então, eu também sou mestre em educação física voltado para o estudo da biodinâmica, né, do movimento. Procurei algo que era específico. Estudei o nervo femoral, que é muito importante na inervação do joelho, perna, pé. Então, tem muito a ver com a função do pé. É muito específico para essa área. Então, essas são as minhas formações, mas, na verdade, eu me vejo como professor. Também agora como político, né? Sim. Acabei entrando na política, que os podólogos não entendem, mas vamos nessa conversa depois, que muitos podólogos não entendem, falam, o que ele vai fazer na política? Fui defender a sua causa, que é a minha causa, que é a nossa causa. Ah, mas ele é arrogante. Eu, se tiver que defender a podologia com força, com energia, e se para isso me chamarem de arrogante, não importa, porque eu estou defendendo a sua vida, a minha vida, o seu ganho, o meu ganho, a educação e o alimento que vai para a mesa dos seus filhos, dos nossos filhos. E para isso, se eu tiver que ser arrogante, eu vou ser. Mas arrogante no sentido de defesa, e não de pisar nos outros. Porque pisar eu sei o que é, e tenho sido muito pisado, inclusive por podólogos. Essa que é a verdade. Verdade, meu amigo. Agora, nessa trajetória toda, lá no começo, quem já vai entrar na política daqui a pouco, eu quero falar bastante disso, tem bastante assunto aí. Como é que surgiu isso daqui, ó? Primeiro livro, Podologia Básica, isso aqui foi que ano? Pensar em ano agora, tem que voltar um pouco, mas foi lá por volta de 1997, 98. Esse daqui é a segunda edição, então a segunda edição ele já vem com dois anos depois do primeiro,
Esse daqui já é ano 2000, então foi 98. 98, a primeira 98, edição. Depois o Feridas e Curativos. Esse daí já veio por volta de 2002, 2003, mais ou menos isso. Tem um que é o que eu mais gosto, que não tá de aqui. Podologia, que não está aqui, que teve 2 edições, Sim. Não está aqui. Eu também não tenho. Muita gente fala, mas você não tem o seu livro? Não tenho, porque já me pediram tanto que me convenceram. Eu falei, olha, fica com esse meu aqui, depois eu arrumo um outro, e não arrumei mais porque ele está esgotado. Eu mesmo não tenho o meu livro, está esgotado. Uhum. Tenho lá no computador, tudo, mas não tenho o livro físico, né? E está para sair a 3ª edição dele. Opa, muito bom. Vai sair a 3ª edição. Vou trazer para vender aqui na loja também. Maravilha. Vai mandar. E esse daqui aqui, saiu em, acho que foi 2009 ou 10. 2009 ou 2010. Se não me falha a memória, deixa eu procurar. 2010. 2010. Esse daqui é um caso à parte. Uhum. Este livro aqui, posso mostrar aqui? Pode. Esse livro aqui é um caso à parte. Por quê? Porque a editora, na época, contratou a gente para escrever o livro, nós escrevemos, né? E também como organizadores, também convidamos algumas pessoas para escreverem alguns capítulos, revisamos, tudo mais. Eu e o professor Paulo Larosa. E depois eu descobri que o contrato que foi feito, que era por um número X de exemplares, e foi pago por isso, até hoje esse livro está sendo impresso e sendo vendido, ou seja, é pirata. Eles não pagam os direitos autorais porque piratearam. Então, se você entrar aí, você vai achar esse livro da baciada. Uhum. E esse aqui você traduziu, né? E esse aqui eu traduzi, que foi com o professor podólogo Bernat Basques Maldonado, que é o autor do livro, e ele queria lançar aqui no Brasil, e pediu para eu traduzir, eu fiz a tradução, e lancei junto com ele aqui no Brasil. Ele como autor e eu como tradutor desse livro, que é O Pé do Jogador de Futebol. O Bernard Basques, que é especialista e professor de podologia esportiva, foi podólogo do Barcelona, né, time de futebol, durante 28 anos, 28 temporadas. Caramba. Cara, então, qual que é a sensação que você tem em olhar e ver o teu conhecimento sendo utilizado, né, para levar a podologia para quem está chegando, para quem está estudando, aprimorando, se desenvolvendo? O que você sente, assim? Porque eu realmente, como falei no início, vejo você como uma maior referência para mim, justamente por causa da literatura, né? E o que isso representa para você como pessoa? Na verdade, tudo começa antes até, porque eu sempre gostei de escrever. E quem me despertou isso foi uma professora do 3º ano do fundamental, que naquele tempo a gente chamava de primário, né? Uhum. O ensino fundamental, 3º ano. Ela que me despertou isso. Foi as primeiras redações que nós fizemos. Hoje o 3º ano, ele seria o que chama de 4º, né? Porque é o 4º ano hoje. Sim. É o 4º ano, exatamente, é o 4º ano hoje. Seria o 4º ano do fundamental. Uhum. Então. Ela pediu para que fizéssemos uma redação e eu fiz uma redação falando sobre o Walt Disney. Eu gostava de ler, né? Sempre gostei de ler os quadrinhos e tal. E ela elogiou muito a minha redação. Muito, e colocou a minha redação em destaque, colado lá na parede, no mural, né? O mural da sala, destaque, e disse assim, olha, você escreve muito bem, um dia você vai ser escritor. E eu... Por isso é importante o que um professor fala para um aluno. Aquela professora, o nome dela era Creuza, professora Creuza. O que ela falou para mim naquele dia, não sei se isso, nem sei se ela está ainda entre nós,
mas era lá na escola em São Paulo. Vou falar o nome da escola até para que fique aqui, de repente tem gente de São Paulo assistindo, vai falar, conheço. Escola Professor Renato Braga, na Vila das Belezas, zona sul de São Paulo, bairro de Santo Amaro, subdistrito lá de Santo Amaro. E ela falou, aquilo que ela falou para mim mudou a minha vida naquele ano, porque aí eu comecei a escrever. A partir dali, eu saí para casa e comecei a escrever. E eu escrevia poemas, mas não era poema de florzinhas, não. Escrevia mesmo, procurava como pensando em ser um escritor mesmo, né? Contos também. E até que em 1984, por isso que eu falo que eu sou inquieto, eu peguei eu trabalhava como no faturamento de uma empresa, de uma loja de tapetes, ficava lá fazendo as notas fiscais na máquina. Eu era um dos que fazia as notas fiscais. Deu um ano lá, eu falei, olha, eu vou publicar meu livro, mas não tenho dinheiro. Então eu pedi para que me mandassem embora para eu poder ter dinheiro para poder publicar o livro. E publiquei um livro de poemas, chamado Sermente, que eu até pensei em trazê-lo aqui, mas acabei não trazendo. Sermente. E eu ia vender na porta dos teatros lá em São Paulo. Lancei no Centro Cultural de São Paulo, que na época era novo, era um espaço cultural grande da prefeitura. E esse foi meu primeiro livro de verdade. Então, quando eu pensei em escrever o Podologia Básica, eu pensei porque quando eu procurava literatura, lembra lá da questão do ATP, lembra dessas questões, não tinha nada no Brasil. Nada publicado de podologia no Brasil. Então, o Podologia Básica foi o primeiro livro. Hoje tem muita gente publicando. Eu falei do Fiuza, que publicou recentemente um livro. Aliás, está muito bem estruturado. Ele conta lá umas histórias, falando sobre os procedimentos, sobre os cuidados diabéticos, a educação em diabetes, tal. Muito bacana. Mas esse foi o primeiro. Verdade. Esse foi o livro da podologia primeiro brasileira, livro né? da podologia brasileira. Livro de podólogo para podólogos, né? Muito bom. Então ele foi escrito com esse intuito, de termos alguma base e algo de referência. Assim como o Tratado de Podologia. O Tratado de Podologia, então, foi pensando nisso. E ele se tornou, porque ele teve 2 edições, mas ele teve... ele foi reimpresso várias vezes. A mesma edição reimpressa. Então, não é cada vez que fez uma reimpressão, não era uma edição. Simplesmente estava acabando, a editora falava, vamos imprimir mais 5 mil, 10 mil. E eles falavam, olha, isso daqui pode ser considerado até um best-seller, porque é um livro técnico e muitas escolas no Brasil, pessoal de cursos, acabava e usa, né? Até hoje, muito do Tratado de Podologia. Que aí é por isso que eu pretendo fazer uma 3ª edição. Por que uma 3ª edição e não reimpressão? Porque vai atualizar. Vai atualizar. Então, estou vendo todos os capítulos, reescrevendo, alterando aquilo que precisa ser alterado e escrevendo novos capítulos. Muito legal. Então, ele sai como novos capítulos. Já o Bases Clínicas e Anatômicas foi um livro muito bom, porém não pretendo fazer uma nova edição porque caiu nessa pirataria. Olha, ele chega a tal ponto, a pirataria desse livro, que eu vou te dar um exemplo. Eu estava no Peru, em Lima, num congresso de podologia, e uma podóloga colombiana, que foi até palestrante no nosso congresso, falou, olha, eu trouxe um livro, comprei aqui no Peru e trouxe para você autografar. Quando eu peguei o livro na minha mão, eu falei, esse livro está estranho. Folheei, eu falei, não, isso daqui não foi impresso na gráfica da editora, que a editora mandou.
isso daqui é cópia. E aí, olhando bem, era meio desbotado, a capa era um pouco, a qualidade do papel era diferente. O que estavam fazendo por aí? Ninguém assumiu. Eu lembro que teve gente que se assustou na hora. Não posso falar porque eu não tenho a certeza, né? Mas ele foi, numa gráfica dessas rápidas, devem ter falado, olha, imprime para mim aqui 20, 30 exemplares desse livro e estavam vendendo lá no Peru. É gravíssimo isso, né? Que é até um desprestígio com o autor, né? Porque você estuda para preparar uma obra e depois você não ter controle disso, não ser remunerado por isso, né? E também tirar cópia que é o que a gente fala Xerox, né? Uma copiadora aí de fundo, não precisa nem ser de fundo de quintal, mas e fazer uma capa fake e tal, e tá vendendo o livro, falando que é o livro, né? Era mais fácil comprar os exemplares e revender, né? Pois é. Agora, Bega, você é uma referência para muita gente, como eu já falei, para mim, para tantas pessoas. Eu pergunto geralmente aqui aos convidados, quem é uma referência na podologia? Várias pessoas disseram aqui Armando Bega. E agora eu pergunto para Armando Bega, onde você busca conhecimento, quem que você tem como referência, onde que você busca inspiração para escrever, para criar, para compartilhar, né? E onde que você vai buscar, qual que é a sua fonte? José Antônio Teatino Penha, podólogo, espanhol, amigo, irmão, me ensinou e me ensina até hoje. Eu recebo mensagem dele todos os dias, hoje mesmo já recebi aqui. Ele me ensinou, me inspirou, me inspira, inclusive no que diz respeito ao relacionamento com o paciente. E aqui no Brasil isso assusta. Eu lembro que certa vez eu fazendo, numa das idas que eu fui ao consultório dele na Espanha, em Albacete, estando lá com ele, eu vi ele atendendo uma senhora, a senhora foi lá, ele ia fazer o atendimento e a senhora não tinha condições, assim, não tinha condições, a senhora falou, olha, eu vou marcar outro dia, porque eu não tenho dinheiro agora, só vou ter na semana que vem. Ele falou, não, mas eu não vou deixar a senhora ir embora com essa unha encravada desse jeito. Não é ético a senhora sair daqui, a senhora veio ao podólogo, a senhora vai sair daqui, e se isso piora, essa infecção toma uma dimensão maior, é a sua vida. Então eu faço questão de atender e depois a senhora acerta. E eu estando lá, na época eu tinha consultório em Santo André, aconteceu algo parecido. E aí eu fui fazer, era uma moça, uma jovem, professora de crianças, né, ensino, não era nem fundamental, Educação infantil. Educação infantil. Ela vira para mim e fala, olha, eu não tenho condições agora, eu só recebo tal dia. E eu falei, não, eu faço questão de atender, porque estava aqui em mim já. E ela não deixou fazer porque ela sentiu, não sei o que, talvez que eu estivesse querendo... A minha filha até estudava naquela escola, né? Então, de repente, ela deve ter pensado, não, ele está querendo me comprar. Acho que as pessoas não estão preparadas para gentileza. Eu lembro aqui do Rio de Janeiro, né? Não tem o poeta gentileza? Eu acho que as pessoas não estão preparadas para gentileza. As pessoas ainda vivem num mundo muito egoísta dentro do ser humano. Quando se faz um ato de gentileza, a pessoa sempre acha que tem uma segunda intenção por trás. A pessoa não consegue, às vezes, perceber que é algo
espontâneo, que é seu. Aquilo me entristeceu, porque eu falei, olha, eu tentei pôr em prática algo e a pessoa não estava preparada para receber. Então essa a minha inspiração vem desse podólogo que, aliás, se aposentou agora, me doou toda a biblioteca dele. Eu trouxe uma parte, pouca pequena, ainda tem muitos livros para trazer, mas para isso eu preciso estar indo, trazendo de pouco em pouco, porque senão é difícil vão falar que você está trazendo o livro para vender, e aí vão querer cobrar imposto do livro, e na verdade é algo para a cultura, é algo pro engrandecimento. São centenas de livros. Né? Os de biomecânica vieram todos já. Uhum. O que você mais gosta de fazer na podologia? Hoje? Porque foi o que você falou, né? Você vem destacando ali um ponto. A onicocriptose, aí você foi lá, desenvolveu. Aí laser terapia, introduziu a laser terapia na podologia. Depois, eu lembro bem daquela época das órteses ungueais, lá de 96. Sim. Né? Cheguei a dar aula, Você veio aqui para o Rio, no IBRAP, aqui, deu vários cursos aqui, pelo menos 2 ou 3. Sim. Ortoplastia. Deu vários, eu fiz curso com você lá em São Paulo de ortoplastia. Então você vai sempre, depois, toda a parte das órteses plantares, enfim. Sim. Hoje, o que você está curtindo mais fazer? Biomecânica. E é interessante porque quando você é professor, por exemplo, numa graduação, você tem que ensinar para os seus alunos o passo a passo. Quando eu ensino uma avaliação biomecânica, eu tenho que ensinar todas as técnicas que estão ali no cardápio para você poder fazer uma avaliação. Isso não significa que quando você tem seu consultório, você vai fazer todas aquelas avaliações, todas para fechar um diagnóstico. Mas você tem que aprendê-las. Sim. E as pessoas, os alunos, às vezes confundem isso. Então, eles acham que não, imagina uma consulta do Bego, eu acho que ele faz todas essas, né, ele fica lá 2 horas fazendo. Não, eu tenho que explicar. Você não precisa fazer todas, mas você precisa entender que elas existem e quais são, porque se você tiver alguma dúvida na hora que você estiver fazendo a consulta de podologia, uma avaliação biomecânica, você vai resgatar aquela técnica. Opa, deixa eu aplicar aqui um teste para confirmar se é o que eu estou vendo aqui mesmo. Uhum. Né? Então, por que eu falo isso? Porque eu vejo que as pessoas começam a achar que as referências de biomecânica que tem de podologia no Brasil são aquelas que, não, você tem que fazer isso direto aqui, e esquecem o professor que te ensinou esse passo a passo. Uhum. Né? Aliás, eu acho que nessa questão de biomecânica, como ela não é muito desenvolvida ainda no Brasil, tem muita gente que se diz que é o maior expert, são os maiores experts em biomecânica, e às vezes não entendem quase nada. Mas é aquela tal história. Você quer ficar milionário? Compra uma pessoa que diz isso pelo que ela conhece de verdade e vende pelo que ela diz que conhece. O ágil que tem aí vai te deixar milionário. Então, acho que na podologia tem muito isso, não é só na biomecânica. Uhum. Nós vivemos numa época que a internet vende muito. Então, se a pessoa sabe falar bonito, se a pessoa fala, às vezes, palavras ou se coloca de um jeito que tem pessoas que não entendem bem o que ela está falando, essa pessoa convence que os outros são os ignorantes e que ela é a maior conhecedora do assunto e se passa como tal.
E para desmerecer os outros, ainda diz que o outro é arrogante, é isso e aquilo outro. Complicado. Complicado. E hoje você tem o projeto, você está trabalhando, você atende ainda no consultório? Aos sábados pela manhã. Como eu disse para você, eu não posso parar de atender. No ICP? No ICP. Que legal. Que a gente chama de CITPE. É o ICP, tem o ICP, uma razão social, CNPJ, tudo. CITPE é uma ramificação. Ali eu faço meus atendimentos. Ainda ontem estava lá fazendo um atendimento em um paciente diabético e fazendo a avaliação biomecânica e órteses plantares também. Legal. Então, aí você tem o projeto da Mansão Esperança, como é que chama? Esse projeto é o seguinte, nós temos uma ação que nós desenvolvemos já há vários anos dentro de uma associação chamada Arsenal da Esperança, que é Sermig Arsenal da Esperança, que fica dentro do que é um local histórico em São Paulo, aliás, do Brasil, não só de São Paulo. É importante para a história do Brasil, que é o prédio onde foi a hospedaria dos imigrantes. Então, os imigrantes que vieram, seja para o Rio de Janeiro, para o sul do Brasil, para São Paulo, para interior de São Paulo, qualquer lugar, trabalhar, principalmente final do século XIX, começo do século XX, praticamente, até década de 50, 60, 50 por aí. Então, os imigrantes japoneses, imigrantes italianos, imigrantes, sejam portugueses, espanhóis, quando chegavam pelo Porto de Santos, na época, que a chegada era lá, eles subiam de trem para São Paulo, subiam a serra de trem para São Paulo e ficavam em quarentena na hospedaria dos imigrantes. Lá na hospedaria dos imigrantes é que eles encontrava-se um local para eles irem trabalhar. E essa quarentena era questão de saúde, para não ter doenças, coisas ou não? Era um todo. Tá. Também por isso, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, porque muitas doenças chegavam por meio do porto. Por exemplo, a questão na época não foi... no começo do século XX, quando no Porto de Santos começou a chegar marinheiros com problema, que teve a revolta da vacina, tudo mais, aqui no Rio de Janeiro também, era por conta da chegada de imigrantes e de navios que vinham de outros países. Então, eles ficavam ali, e ali também a documentação deles era toda checada, e dali eles iam, por exemplo, vai para o interior de São Paulo trabalhar em fazendas de café, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o interior do Rio, vai para o Rio, onde estava precisando. Sim. Talvez aqui menos, mas os lugares onde precisava mais para mão de obra, né? Da época, os japoneses também, né? O Brasil é o segundo país onde tem mais japoneses fora do Japão, né? E a maioria deles está lá em São Paulo, inclusive. Então, eles ficavam na hospedaria dos imigrantes. Aquele local ficou do jeito que era, né? E uma parte dele hoje, um pedaço dele, é o Museu da Imigração. Tem um Museu da Imigração, que é separado. Eu, inclusive, estive lá no Museu da Imigração, é aberto, né, para o público. Mas eu fui lá fazer uma pesquisa, você consegue pesquisar, se você sabe mais ou menos, pelo seu sobrenome, né? No meu caso, eu sabia que meu bisavô, por parte de pai, veio da Itália, para o Brasil. Então, com o sobrenome dele, eu procurei e encontrei quais begas que chegaram no final do século XIX, e encontrei ele lá e consegui fazer um certificado de imigração, onde aparece o nome dele, o navio que ele veio, quem veio com ele, a hora que chegou lá no Porto de Santos, para onde ele foi,
até para confirmar que era ele mesmo. Então, no caso do meu bisavô, chegou num navio, veio com esposa, irmãos, estava lá os nomes, então aí você fala, estou vendo essas pessoas, realmente já ouvi falar delas, bisavô, pessoas que você já ouviu falar. E foram para, olha lá, foi para Jaú, meu avô nasceu em Jaú, interior de São Paulo. Então, aí você vai ligando as coisas. Então, muitas pessoas vão lá até para procurar esses arquivos históricos, e eles estão lá. Então, o Arsenal da Esperança, esse espaço foi cedido para poder montar uma associação para acolher imigrantes ou pessoas em situação de que, no caso dos imigrantes depois, já não eram mais de fora do Brasil. Teve uma época que eram os nordestinos que chegavam em São Paulo. Então, eram acolhidos lá. Recentemente, ainda tem pessoas do Haiti, da África, Venezuela, que estão lá, né, que passam por lá, para não ficar na rua. E tem aqueles que são de rua mesmo. Então, ele foi cedido para uma associação, um grupo que era de italianos, ligados à Igreja Católica, lá, esse pessoal. Não era da igreja, era um grupo, por exemplo, de jovens de uma comunidade que na Itália eles tinham assumido, quando terminou a guerra, acabou a Segunda Guerra, depois de alguns anos, tinha os arsenais onde guardavam as armas, aquilo ficou abandonado, daí a palavra arsenal, e um grupo de jovens monta o Arsenal da Paz para acolher aqueles refugiados de outros países que chegavam na Itália. Então, aquele local que guardava armas e munições passa a ser um local onde acolhe pessoas. Isso é muito bonito. E aí eles vêm para o Brasil, recebem um convite para ir para o Brasil, conhecer o espaço e assumir aqui, transformar ali num local de acolhimento. E eles montam o arsenal que seria da paz, mas eles falam, o Brasil não teve guerra, não passou por guerra. Aqui não era um arsenal de armas. O que o Brasil precisa? O que essas pessoas vêm atrás? Elas vêm atrás de esperança. Daí Arsenal da Esperança. Tem 28 anos. Aliás, eu estive na semana passada na Câmara Municipal de São Paulo, convidado pela diretoria do Arsenal da Esperança, onde eles receberam uma honraria, que é não é menção, é outro nome, de prata, que é a maior honraria que se dá a uma instituição que presta serviços para a cidade, para as comunidades. E eles receberam, e eu fui convidado como um parceiro. Sim. Né? Porque aí é que está, o Instituto Científico de Podologia, o ICP, está lá dentro. Tem uma sala que foi destinada pelo Arsenal da Esperança, eles montaram para nós, para o atendimento de podologia. Nós só colocamos o mobiliário. Legal. E as pessoas. Então, ali a gente aproveita para quê? Para dar treinamento. Então, um aluno de curso técnico ou de graduação, um podólogo técnico ou graduado que queira ficar lá fazendo com supervisão, tá? Tem supervisão, então segunda-feira tem a professora Paula Zara e na terça-feira a professora Kátia, que acompanham esses alunos. Eu antes acompanhava, hoje não estou mais acompanhando porque tem uma outra situação, estou trabalhando em outro local, depois a gente até pode falar disso. Então, eu não acompanho, mas elas acompanham, né? Eu estive lá ontem, foi sábado, sábado, né? Nós estamos fazendo essa gravação no domingo aqui hoje. Então, eu estive lá ontem, no sábado, mais para ver se está faltando alguma coisa, dar uma supervisionada no espaço, mas durante semanas, segunda e terça, elas tocam.
e atendem de 15 a 20 acolhidos. Os acolhidos lá dentro ficam aproximadamente um ano. Não é um local de acolhimento só para ir para dormir ou ir para comer. Eles ficam e ali eles têm curso de panificação, curso de encanador, pedreiro, são cursos em parceria com o Senai. Legal. E muitos já saem dali empregados. Muito bom. Então, realmente uma esperança para recomeçar. É uma esperança. E ali eles têm podólogo, tem médico, tem barbeiro, são só homens. Por quê? Para não misturar, né? Então é mais fácil eles... Setorizou ali. Né? Setorizado. Deve ter mais homens nessas situações, né? É provável que o homem sim. tenta mais a luta para buscar uma nova posição em outro lugar, né? De fazer essas expectativas de mudar a vida, né? Então acho que o homem acaba ficando mais vulnerável nesse caso. Então é isso. Maravilha. E tem mais alguma outra atividade na podologia diretamente hoje? Você está dando aula ainda direto? Sim, nós estamos para lançar uma residência que, na verdade, é uma pós-graduação, né? Usando o espaço do Arsenal e usando também a parte de esporte, de clubes, né? Isso, você está lá no Ibrachina. Né? Lá a gente tem uma atividade, então nós estamos montando essa pós-graduação também. Então, e dou aula na Universidade Cruzeiro do Sul também, eu sou um dos professores da Cruzeiro do Sul. Montei ajudei a montar, né? A maior parte das disciplinas eu que montei, e hoje acompanho, ajudo, né? Sou um professor assistente da coordenação. Legal. Até porque não tenho tempo durante o dia para me dedicar a isso. E você é podólogo do São Paulo também ou não? Já ouvi um papo, não, porque tem um podólogo lá, acho que é Bega, ele é podólogo do São Paulo. Não, o podólogo do São Paulo é um amigo nosso que é o Almir. Almir é o podólogo do São Paulo. Eu fui visitá-lo, inclusive, e ele me indicou, inclusive, para fazer algumas avaliações biomecânicas e palmilhas para jogadores da base do São Paulo. Eu fiz isso realmente a pedido dele. Quando ele me pediu, eu fui lá para onde é a base do São Paulo, que é uma cidade vizinha, que é em Cotia, que é onde fica o centro de treinamento Laudo Natel, que foi um dos presidentes do São Paulo na final da década de 60, começo da década de 70. E fiz avaliações, então realmente eu atendi alguos atletas, mas não sou podólogo do São Paulo. Mas você eu sou São Paulino, sou tricolor, aliás, né? Hoje não estamos vivendo os melhores momentos, sim. Mas como eu estou falando com o vascaíno também, eu acho que a gente pode dividir, se bem que o Vasco está um pouco mais complicado, deu uma melhoradinha. E hoje a gente está aqui, inclusive hoje nesse domingo que nós estamos gravando, é um dia onde a gente veio cumprir tabela aqui, talvez, vamos ver o que o Botafogo vai fazer com o São Paulo, porque o São Paulo veio com time reserva, time misto, né? Então, e o Botafogo está só esperando um empate para levantar a taça. E com o time misto, com o time principal já não ia ser muito difícil. Com o misto, então não sei. Depois que essa gravação tiver aí já no YouTube, aí a gente já vai saber o que deu. Ou vai ser um 7-1 para o Botafogo. Se der, ao contrário, é zebra. Mas estamos aí. E Bega, na sua opinião, o que falta para a podologia ser regulamentada no Brasil? Bom, falta algo que é fundamental para esse acontecimento. Na verdade, são duas coisas, né? Eu acho que ela só está demorando esse tempo todo porque um projeto de lei que tramita na Câmara, ele começou em 2005. Só está demorando esse tempo todo por falta de organização dos podólogos. Os podólogos são desorganizados, nós somos desorganizados. Não posso falar os na terceira pessoa,
Eu sou podólogo também. Então, nós somos desorganizados. Nós não somos unidos. E isso pesa. Eu diria mais, nós somos um tanto quanto egoístas. E esse egoísmo pesa, porque faz com que demore para acontecer essa regulamentação e abre para que a podologia, pouco a pouco, seja desvirtuada. A podologia que eu vejo hoje não é a mesma, mesmo estando dentro de universidades, tem mais de 40 cursos, se a gente entrar no EMEC, que é o site onde estão as publicações dos cursos de graduação, que estão aí, lá registrados no MEC, né, para estarem existindo. Mesmo com todos esses cursos, a gente desvirtuou muito o que é a podologia no Brasil. E isso por conta dessa falta de união. Se nós tivéssemos um mínimo de organização, se nós conversássemos entre nós, se nós fôssemos um pouco mais, aproveitássemos para quem pensa diferente, ouvir o outro e buscar um consenso, isso já estaria resolvido. Mas parece que às vezes falta vontade das pessoas de buscar esse consenso, falta vontade, ou aí entra a questão do egoísmo, de se doar e de fazer algo pela podologia. E aí eu lembro, quando eu comecei a estudar podologia, logo lá em 1987 para 88, eu conheci o professor Laci Azevedo, que foi quem fundou o curso no SENAC e foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Podólogos e foi o responsável por trazer muitas técnicas no Brasil. Era o nome da podologia nas décadas de 60, 70 e 80. Uhum. E ele disse para mim uma coisa que eu demorei muito para entender. Ele falou, olha, a podologia e o podólogo é uma profissão muito egoísta, porque o podólogo se forma, se fecha no seu, eles chamavam de gabinete, né? No seu gabinete e aí é cada um por si. E aí eu percebi que ele não deixa de ter razão, ele tem razão. Infelizmente o podólogo ele até se encontra em congressos hoje, em seminários, mas não para unir forças. Ele se encontra ali porque foi atrás de um certificado, de um papel para pôr na parede. Eles se encontram ali porque foram atrás de uma receita de como que eu faço a aplicação de uma determinada técnica. Que nunca vai ter consenso, porque um faz do jeito, outro de outro jeito, e de repente ninguém está fazendo do melhor jeito, mas aquele que fala mais bonitinho e melhor vai se vender mais. Né? Então, é por isso que nós ainda lutamos por essa regulamentação. Eu vou dar um exemplo. Nós discutimos aí a questão no projeto de lei, de aceitar ou não as pessoas que fizeram curso de calista, de pedicuro, que no passado eram chamados cursos profissionalizantes ou livres, né? E aí, alguns falam assim, não, olha, o Bega, ele é a favor dos cursos livres. E usam isso para poder colocar a ideia deles, mas o Bega não é a favor de cursos livres. Se o Bega fosse a favor de cursos livres, ele não teria montado um curso dentro de uma universidade, uma graduação, ele teria montado um curso livre. Porque a hora que eu quiser montar um curso livre, eu monto e encho de gente lá. Não faço isso porque sou contra. Uhum. E tenho certeza disso. Se eu quiser montar um curso livre e falar, eu sou o Armando Bega, estou dando um curso livre, o pessoal do jeito que
vai falar assim, vou lá ter o curso com o Bega, vou sair fazendo podologia. Então, eu não sou a favor de cursos livres. Agora, o que eu sou a favor é de humanização. E humanização significa eu pegar aquela pessoa que, de repente, teve uma formação lá atrás, e lá atrás que eu estou falando não é em 2018, 2017, 16, 15, 14, 13, é antes, né? E falar para essa pessoa, olha, você se formou como calista lá atrás, você já está aí hoje com seus 60, 70 anos de idade, quem sou eu para dizer que você não pode mais agora, regulamentou, você não vai mais trabalhar? Não. Continua, só que com um regramento. O que você pode fazer dentro disso? Igual teve com os dentistas práticos. O que você pode fazer? É pouco, mas você vai poder fazer esse pouco. Você quer fazer mais? Vai lá fazer um curso técnico. Faz o complemento. Se não, você só vai poder fazer esse básico aqui. E toca a sua vida, porque você já está em fim de carreira, vamos dizer assim. Uhum. Isso não é para os jovens. Então, eu não estou sendo a favor de curso livre. Agora, quando eu falo que precisa sentar, quando fala assim, mas lá na Câmara, disseram que vai ter que ser o curso só para quem tiver feito o técnico, a graduação. Tudo bem. Se querem assim, não tem problema. Aceito de boa. Quem sou eu para não aceitar? Aceito de boa. Os outros é que não aceitam conversar ao contrário. Eu aceito de boa, mesmo sabendo que se alguém com seus 60, 70 anos de idade provocar o STF porque ele não está podendo trabalhar porque está sendo perseguido, isso vai dar problema para essa regulamentação. Pode até derrubar. Pode até derrubar. A lei, o projeto de lei que estava já... Ou pode até derrubar, ou vai ter que voltar atrás nisso daí, vai ter que falar, aceita, vocês vão ter que aceitar. Uhum. Porque isso não existe. Uhum. Tal então, da história do direito adquirido. O direito adquirido. Então, eu aceito, é o que querem. Uhum. Por que eu vou ficar brigando por isso? Agora, a questão da podologia dentro de um conselho de classe. Como que a gente vai pensar em regulamentar uma profissão na área da saúde que não tem um conselho para fiscalizar? Mas aí eu ouvi dizer recentemente assim, mas por que será que o Bega não quer o conselho de podologia? Vou falar direto com quem aí está me ouvindo. Quem disse que eu não quero o conselho de podologia? Se alguém disse isso, está redondamente enganado. Ou desconhece ou está usando de má fé. Porque eu não disse isso. Eu também quero o conselho de podologia. Acontece que o legislativo não pode propor num projeto de lei a criação de um conselho. Isso é inconstitucional. Está na Constituição e foi julgado no STF 2015 ou 2016. Eu acho 2016 tem um parecer do então ministro Lewandowski, que foi, como relator, que foi aprovado, que diz que conselho ele é uma autarquia e que não pode ser criado pelo legislativo. Só pelo executivo. Só pelo executivo. Aí as pessoas falam, então vamos lutar para que o executivo crie o conselho de podologia. E aí eu tenho um outro exemplo. Em 2018, a profissão de estética, fez o mesmo que esses que querem que a gente lute. Então, olha, não vamos participar de nenhum conselho, queremos o de podologia, tá? Não vamos aceitar entrar em nenhum conselho, porque a gente quer o de podologia. A estética falou o mesmo. Não vamos aceitar entrar em nenhum conselho, a gente quer o de estética. Estão esperando até hoje que o executivo faça. O executivo não cria novos conselhos, principalmente na área da saúde, mas não cria novos conselhos há décadas. Inclusive fechou de educação física lá da psicomotricidade, que tinha
um conselho só de psicomotricidade Ele não e que quer. por falta de atividade eles fecharam. Em Não 2000 existe uma determinação, e seja o presidente da República de direita, de esquerda, de centro, isso daí é algo que passa por todos eles. Existiu sim, em 2019, um projeto de lei que está parado, e se está parado ninguém tem interesse e mesmo que ele vá para frente, para se transformar em lei, vai pelo menos 10 ou 15 anos ou 20 de debate, porque é assim que funciona. Veja, o nosso projeto está desde 2005. Existe sim um projeto de lei que dizia que os conselhos, dizendo que não precisava mais se filiar a nenhum conselho, que seria horrível. Aí, imagina, Sim. Cada um faz o que quer da vida. Um outro que dizia que os conselhos não eram mais autarquias, então eles seriam de direito privado, logo você pode criar conselhos. Mas isso está parado. Difícil que vá para frente, porque, claro, existe um lobby grande de todos os conselhos. Então, aí eu quero voltar à questão da estética. Nós temos visto na mídia, e isso é recente, alguns casos envolvendo a questão da estética. Quero lembrar de um especificamente, que foi aquele do peeling de fenol. Que uma pessoa, se dizendo esteticista sem ser, porque ela não ela estava exercendo ilegalmente a profissão, né? Ocasiona todo aquele problema lá que acabou uma pessoa indo a óbito. Se tivesse um conselho de classe, essa pessoa estaria trabalhando? Provavelmente não, ou estaria na clandestinidade, mas talvez tivesse dificilmente. dificuldade de ter o cliente ali, porque... Teria dificuldade, porque é o mesmo que um médico que não é médico, ou melhor, uma pessoa que se diz médico e não fez o curso de medicina, está se passando por médico. Isso acontece, a gente ouve falar às vezes, né? Mas a pessoa é punida e o próprio conselho cai em cima. Agora, quem cai em cima dessa pessoa? Ela estava lá trabalhando de boa, fazendo cursos por aí de boa. Então, a gente quer a mesma coisa para a podologia? Não. Quantos pés as pessoas vão perder? Quantas vidas serão perdidas por conta de... isso sim é pior, de maus procedimentos. Né? Agora... Queria só falar mais uma coisa, posso? Claro, com Da certeza. questão aí até do curso livre. Hoje a gente vive também um outro problema nessa questão do curso livre, que eu sou contrário, sou contra, mas desses 40 cursos que estão aí na internet, uma boa parte desses cursos de graduação são 100% online. Você iria num podólogo que tem um certificado reconhecido pelo MEC, porque esse certificado é reconhecido pelo MEC. Essa pessoa vai poder exercer porque ela não fez um curso livre, ela fez lá né, reconhecido pelo MEC. E que não sabe nem pegar um alicate na mão, nem um bisturi, você iria lá dar seu pé para essa pessoa? Então tem coisa mais preocupante para a gente ir atrás, porque, por exemplo, São Paulo já existe lei há muito tempo, desde 1993, se não me falha a memória, você não consegue abrir um consultório em São Paulo de podologia. Obrigado. Você não consegue abrir um consultório de podologia se você não apresentar na vigilância sanitária seu certificado. Então, se lá em São Paulo, se tem alguém exercendo um curso, exercendo a podologia e fez curso livre, está na clandestinidade. Aí as pessoas dão como exemplo a lei do deputado André do Prado, que diz assim, que podem exercer a podologia aqueles que são formados no momento da promulgação da lei, que foi em 2018, depois ela foi regulamentada em 2021, mas a lei foi aprovada em 2018 e regulamentada em 2021. Né? Então, a partir da aprovação, poderiam exercer aqueles que comprovassem que já estavam exercendo a podologia há mais de 5 anos atrás. Então, eu estou falando o quê? Não estou falando de quem fez um curso livre em 2018, 17, 16, 15 e 14. Estou falando de quem fez cursos
anteriores. E aí eu estou pegando pessoas que já estão na podologia há muito tempo. Sim. Então não está dizendo que pode exercer. Sim. Não está dizendo isso. Entendi. Agora, o que cada podólogo pode fazer hoje para contribuir com essa jornada? Porque o projeto tá onde? Parece que eu ouvi falar que estava na gaveta de deputado fulano, estava na Câmara, sei lá. Onde que está e o que cada podólogo que está assistindo a gente aqui esse episódio pode fazer para ajudar? Existe algo que a gente possa fazer? Existe. E esse algo a gente pode fazer nessa semana e é importante fazer isso até segunda-feira. Segunda-feira, dia 9 ou segunda-feira, dia... Segunda-feira, dia 9, mas não sei se vai ao ar, não. Já vai ter passado, Já. já vai ter passado. Já. Por quê? Eu não sei, de repente até pode ser na outra, tá? Vou te dizer por quê. O nosso projeto, ele está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E ele foi pautado na semana passada para ser discutido. Então ele não está engavetado, ele foi pautado para ser discutido. A CCJ tinha uns 22 projetos naquele dia. Eles analisaram, acho que uns 6 ou 8 projetos, não lembro bem, e o nosso não foi analisado. E ele está, se nós entrarmos agora na pauta da CCJ, já está pautado para terça-feira. Nós chegamos a mandar várias mensagens para o relator, que é o deputado capitão Alberto do Amazonas, do PL do Amazonas, falando da importância desse projeto ser votado, da importância dele ser votado e da inconstitucionalidade de se criar um conselho de podologia e da importância de ter um conselho, porque senão seria inócuo criar uma profissão que não tem um conselho para fiscalizá-la. É o único ponto que nós discutimos. O restante, aprova como está. Então, seria cobrar da CCJ que esse projeto seja votado. Cobrar como? Enviando um e-mail para o relator e para a presidente, que é quem põe os projetos em votação. Inclusive, naquele dia, o nosso projeto era o 6º na lista, ela inverteu as ordens lá, eu cheguei a acompanhar pela TV Câmara, pelo YouTube, a CCJ, você consegue assistir ao vivo, cheguei a acompanhar, ela inverteu a ordem das votações e o nosso caiu lá para o final, e por isso não foi votado. Agora ele está na ordem do dia, mas ele é o 12º. Se ela inverter e colocar o nosso para frente, né? Entendi. Discutiram outros projetos importantes, tudo mais, mas o nosso não foi votado. Então a deputada que é a presidente da CCJ, a deputada Caroline Detoni, que é do PL de Santa Catarina. Seria interessante para esses dois, porque são os principais. Então vamos colocar o e-mail, esses e-mails aqui na descrição do vídeo. Maravilha. Então vocês que querem ter a podologia regulamentada, vocês podem ajudar enviando um e-mail para essas pessoas, esses representantes, né, esses políticos, para que eles evidenciem e eles levem com prioridade a votação, a análise desse projeto, né? Então vamos deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, para que vocês possam enviar e-mails pedindo, né? Só simplesmente isso, né? Pedindo. Nós até chegamos a fazer um texto, muita gente aí encaminhou, mas pedindo. Sim. E falando da importância para nós. Sim. Então já vamos colocar o texto também na descrição. Você me manda, bacana. A gente coloca aqui. Bacana. Então a gente vai ter para você já saber exatamente o que tem que escrever no e-mail, pedindo, né? Para que seja realizada essa análise, essa votação. Isso. E depois que passar pela CCJ, sendo aprovado na CCJ, ele vai para plenário. Aí é a votação dos 500 e poucos deputados. Sim. E normalmente essas votações, elas são de acordo de lideranças, né? Então, como vota a bancada do PL, como vota a bancada do PT, como vota a bancada do
MDB, blá, 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 e assim por diante. Tá. Normalmente assim, mas até para ganhar tempo, para não ficar... E não tem motivo para não... Não tem motivo. Até porque já foi amplamente discutido desde 2005, já passou por comissões, já teve em plenário, do plenário foi para o Senado. Na verdade, o que vai se votar agora é apenas, o que está se votando agora no CCJ, não é o projeto como um todo, porque ele já passou na CCJ em 2011 e depois em 2015. Vão votar agora as alterações que o Senado fez. Sim. É só isso, porque ele já passou, para poder ir para o plenário. Sendo votado no plenário e sendo aprovado, ele vai... as pessoas confundem também. Quando a gente fala em regulamentação, há uma confusão nisso daí. Então, nosso projeto, ele passou por todas as comissões da Câmara dos Deputados, 2015 foi para o Senado, no Senado passou por todas as comissões do Senado, na verdade são 3 comissões da Câmara e 3 do Senado. Uma obrigatoriamente é a CCJ, que vê a constitucionalidade, ela não julga mérito, ela julga a constitucionalidade. E as outras julgam mérito, que foi Comissão de Trabalho, que em 2010, inclusive, 2009 ou 2010, eu fui a Brasília entregar uma moção para a relatora, que era a deputada Andréa Zito, que era aqui do Rio de Janeiro, inclusive, que era a relatora, ela foi relatora. Fui com o deputado José Mentor lá, e esse ano estive com o deputado André do Prado, lá em Brasília, conversando com nossas lideranças, pedindo celeridade no projeto, na votação, por isso que ele foi colocado em pauta, tá? Nós estivemos lá e eles prometeram que passando a eleição colocariam, e de fato estão colocando em pauta, porque senão fica parado também. Sim. São muitos projetos, né? Então, o que as pessoas confundem? Se ele for aprovado, né, votado no plenário e aprovado, aí a lei foi aprovada, só que ela precisa da sanção do presidente. Vai para a Casa Civil. O presidente da República pode sancionar aquela lei na íntegra, ele pode vetar alguns artigos ou pode vetar a lei como um todo. Se ele vetar algum artigo ou vetar a lei como um todo, ela volta para a Câmara. A Câmara, daí, ela pode fazer 2 coisas, ou ela arquiva ou ela tenta derrubar o veto do presidente, aí precisa de mais votos para derrubar o veto do presidente. Mas digamos que seja aprovado, que o presidente sancione. Ele pode levar meses e às vezes até 1 ano, pode não ser esse presidente, pode ser outro, vai depender tudo de negociação na Casa Civil também. Daí já sai da esfera do legislativo, aí a nossa conversa já tem que ser com o executivo. E com o executivo, com quem tiver lá, o partido que tiver lá na hora que a gente tem que estar conversando com eles. E convencendo eles da importância para eles aprovarem, para o presidente sancionar. O presidente sancionou. Está regulamentado? Não. Está aprovado. Aí a luta é regulamentar, fazer um documento de regulamentação. O que significa esse documento de regulamentação que muita gente não entende? Fala aprovação que é mais importante. Verdade, a aprovação é muito importante. Sem ela não tem a regulamentação. A regulamentação diz como vai ser colocado em prática. Então está dizendo ali que o podólogo vai fazer aqueles atendimentos, como vai ser o atendimento... como que a gente vai colocar em prática isso? Quem é que vê isso? Ministério da Saúde, vem cá. Formação do podólogo, Ministério da Educação. Pode ter curso 100% online? Não pode, o curso tem que ser assim, assado. Então, isso é regulamentar. E aí se cria um documento dizendo como que é a formação, que não muda o que está na aprovação, apenas... faz um aprofundamento, um complemento e detalha como vai ser colocado em prática. Específicas. Isso pode levar anos ainda. Sim. Então é todo um caminho. A luta é longa. E aí é por isso que tem que entrar na questão da política, né? Por isso que tem que entrar na questão... Por isso que as pessoas às vezes não entendem, falam... e aí entra na pergunta que você me fez num determinado momento, do que eu me dedico, né? Como que você se vê hoje e tal. Aí entra o Armando Bega político. E como que ele entra? Entra a convite do deputado André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo,
que viu a importância da podologia. Ele costuma dizer que o projeto mais importante que ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, lá em São Paulo, foi o da podologia, porque ele vê o impacto social que tem, impacto para a saúde, né, de aprovar uma lei como a da podologia e de conseguir a regulamentação dela também. Né? Uhum. Então ele vê essa importância. E aí ele me convidou, faz um convite para mim, para que eu entre como um candidato, porque ele fala, olha, eu não sou podólogo. Ideal seria ter um podólogo defendendo, fazendo essas defesas. Vai ter todo o meu apoio. Eu te dou esse apoio, entra, e aí eu acabei sendo convencido por ele e entrei para a política. Fui candidato a deputado federal em 2022, tive praticamente 10 mil votos no estado de São Paulo, em 502 municípios tive eleitores. Então, e era muito interessante quando eu lembro que estava numa cidade lá no interior de São Paulo, Piracicaba, parei o meu carro que estava adesivado, né? E não fiz uma campanha assim, não tinha condições de ficar viajando. Naquele tempo eu dava aula, eu pedi um afastamento de uma semana, eu dava aula o dia inteiro, né? Pedi afastamento de uma semana na faculdade e saí viajando pelo estado de São Paulo. Rodei em 22 municípios ou 23, foram mais de 5 mil quilômetros em uma semana. E eu sozinho dentro do carro, depois foi uma pessoa para me ajudar também no meio da viagem, mas era eu sozinho, chegava no final do dia, eu abria lá um aplicativo para ver, deixa eu ver, estou aqui em Rio Claro, vou chegar em Rio Claro, deixa eu ver um hotel aqui para eu dormir. Aí saía de Rio Claro, vou para São Carlos vou para Ribeirão Preto, daqui vou para Franca, deixa eu ver onde que eu vou ficar, depois daqui vou para tal lugar, e assim rodei o estado de São Paulo. E uma coisa que foi interessante, eu parei em Piracicaba e fui almoçar, deixei o carro num estacionamento lá, e quando eu voltei, o rapaz do estacionamento, um senhor, falou assim para mim, nossa, você é conhecido, hein? Vieram duas moças e falou, o professor Armando Bega está aqui, conheço ele é gente boa. Eu falei, caramba, olha só. E quem é? Não sei, acho que é alguma podóloga, né, obviamente. Mas foi muito interessante. Dali eu tive, né, depois nós reforçamos um trabalho, fizemos um trabalho bastante aprofundado e aí fomos tentar para vereador na Câmara Municipal de São Paulo. E aí eu lembro que para deputado federal, a nossa campanha dizia, regulamenta já, estamos lutando pela regulamentação. Na Câmara Municipal, lá em São Paulo, o nosso lema era podologia no Sistema Público de Saúde, no SUS, Sistema Público de Saúde. E nas ETECs e FATECs, que são as escolas técnicas, tá? Mas o principal era no Sistema Público de Saúde. E faltando uma semana para a eleição, me liga conversando por telefone com um empresário do meio da podologia, ele me diz assim, Bega, você acha que os podólogos estão do seu lado? Não estão não, eles vão te trair. Porque eles não querem a podologia no SUS. Eles acham que vão perder clientes. Porque o pessoal vai para o SUS, não vai no consultório deles. Eu já tinha ouvido alguma coisa, um pouco diferente de uma podóloga que eu fui pedir apoio e ela vira para mim e fala assim, tenho meu consultório bem montado, atendo aqui meus pacientes, eu não me interessa SUS. Eu pensei, poxa vida, mas não é para você, são milhares de podólogos, né? Para você não interessa. Para aquele médico, às vezes, que cobra R$3.000 uma consulta, não interessa para ele atender lá no SUS também, ele está atendendo 3 mil a consulta dele, atende 2 no dia e vai para casa feliz da vida, né? Atende 1 ou 2 de pessoas da classe A+, né? Mas aquilo lá passou, e aí eu pensei, eu acho que ele está errado, Ele ainda falou assim, os podólogos não têm coragem de olhar nos seus olhos e falar que eles não vão votar em você por causa disso, porque eles são contra isso. São contra a podologia no SUS. E aí eu descubro que ele tinha razão. Realmente, se todos aqueles que falaram que iam votar tivessem votado, nós teríamos muito mais votos.
nós teríamos chegado a em torno de, pelo menos, mesmo que não tivesse sido eleito, uns 12 mil votos. A gente precisava de 22 mil. Tivemos quase 3 mil, 2.800. Não é um número ruim, mas bem aquém do que a gente imaginava. Porque os podólogos não acreditaram. Não confiaram, não compraram a ideia. Porque aí existe uma visão deturpada. Eu até fiz depois um post falando sobre isso, onde eu faço um levantamento. Está fácil, é só procurar o que fala o IBGE, o que fala os institutos que fazem pesquisas mostrando quanto ganha um assalariado aqui no Brasil. E quase 70% dos assalariados no Brasil ganham menos de 3 salários mínimos. Em torno de 30% a 40%, se não me falha a memória, ganham em torno de 1 salário mínimo. Te pergunto, essa pessoa que ganha 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos por mês, tem condições de ir a um podólogo todo mês? O podólogo vai perder esse paciente? Ele não vai perder o que ele não tem. Ele já não tem esse paciente. Esse paciente simplesmente não tem podólogo. Esse paciente simplesmente vai ter uma unha encravada e vai lá para o posto de saúde e vão arrancar a unha dele lá no pronto-socorro. No posto talvez não, mas no pronto-socorro. Não vai ter atendimento. Vão dar olha, toma um antibiótico aqui, toma isso aqui e se vira. Não, e sem contar os diabéticos, por exemplo, que poderiam ter evitadas as complicações e que não têm acesso a isso, não têm acesso ao serviço de podologia como prevenção e nem como tratamento. Exato. E existem estudos que até um pouco com números diferentes, alguns falando que em torno de umas 45 pessoas são amputadas por dia, sendo delas 28 diabéticas. Existem estudos que falam de 70, 80. Vamos pegar essa menor, só para a gente ter uma ideia. 45 pessoas sendo amputadas por dia. No tempo que nós estamos conversando aqui, no Brasil já tiveram em torno de 2 a 4 amputações, sendo que 2 delas eram de diabéticos. Amputações de membros inferiores. Isso poderia ser evitado se o podólogo, e aí eu volto a lembrar do Lacy, professor Lacy, que dizia: o podólogo é egoísta. Se o podólogo entendesse a importância de servir. E não é que ele ia servir sem ganhar nada. Porque a maioria também, aí eu não tenho pesquisa, aí eu estou falando empiricamente, né? Mas a maioria dos podólogos que se formam, muitos deles acabam até desistindo porque não conseguem levar para frente, não conseguem montar seu espaço, não tem um local para trabalhar. Quantas vagas seriam abertas para podólogos? Isso nós estamos falando no município de São Paulo, que tem aproximadamente 500 unidades básicas de saúde. Então, quase isso, uns 480. Se você botar 2 em cada uma, são 1.000. Entendeu? Fora, se colocássemos nas ETECs e FATECs também, e aqueles que seriam professores. Sim. E tem gente que acha, mas se tiver muito podólogo, não é bom, porque vai aumentar a concorrência. Mas não vai, porque quanto mais você amplia, quanto mais profissional tem, mais as pessoas vão saber que existe a podologia, porque tem muita gente que não sabe do que é podologia, tem muita gente que não sabe nem que existe, tem gente que acha que sabe e não sabe, porque elas criam uma referência de que podologia é uma coisa que na verdade não é. Então, realmente, é um outro nível de avanço que a gente vai ter. Foi como as universidades, eu concordo com você em número, gênero e grau em relação a essas formações 100% EAD. Realmente é contraditório você ter uma formação 100% EAD. Na área da saúde. Na área da saúde. E você querer discutir sobre o fato de um aluno ou de um profissional ter feito um curso que não tinha a carga horária mínima, que não tinha o nível de técnico ou de graduação, mas você ter um graduado que não sabe colocar em prática o que aprendeu. Isso é ruim para podologia, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa que pelo menos as universidades ampliaram, de alguma forma é benéfico, pelo menos a podologia ficou mais conhecida. Se você for para a internet hoje pesquisar, existem inúmeros artigos e pequenos notas e blogs falando sobre isso, né? Uma das pesquisas que mais é feita sobre podologia no Google é quanto ganha um podólogo. Sim.
E por quê? Porque as pessoas estão despertando para isso, né? Como uma possibilidade de profissão, de carreira e por aí vai. Então, pensar que se a gente tiver a regulamentação, se a gente tiver a entrada da podologia na rede pública de saúde, a gente não vai dividir nem diminuir as oportunidades, a gente vai ampliar isso para alcançar a população. Nós temos 200 milhões de habitantes, certo? No Brasil. Uhum. Quantos podólogos nós temos hoje? A gente não chega a 100 mil ativos, né? Então a gente não consegue hoje atender toda a população. Então, Verdade. eu acho que é isso. Não... E uma outra coisa também para a gente pensar, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tipo de atividade ela exerce? Máximo 2 salários mínimos. Às vezes uma atividade braçal, uma atividade que não requer tanta formação. Às vezes não é porque a pessoa não tenha, talvez ela até tenha essa formação, mas não conseguiu o emprego. Essa pessoa vai estar trabalhando num local que com certeza o patrão dela e as pessoas que estão chefiando, esses ganham mais. Esses têm condições de ir a um podólogo e talvez nunca tenham ido. Sim. E aí, esse empregado que ganha um salário mínimo, que estava lá com uma unha encravada, né, uma onicocriptose, uma infecção, aparece falando, eu fui ao podólogo. Como você foi ao podólogo? Você não tem condições de pagar? Não, no posto de saúde tem o podólogo e olha, resolveu meu problema de unha. O que ele está dizendo para o patrão e para os outros que têm condição de pagar? O podólogo faz esse tipo de tratamento, é importante ir ao podólogo. O patrão vai querer ir lá no SUS e ficar esperando 2, 3 meses para conseguir uma vaga? Não. Claro que não. Ele vai falar, deixa eu ver onde tem um podólogo aqui, deixa eu ir no Google. Ah, olha, tem um podólogo aqui perto, o podólogo resolve, vou lá porque ele resolve. Uhum. Todos sairiam ganhando. Sim, com certeza. A podologia não tem o que perder nesse processo, é o crescimento. Só está sendo adiado. Está sendo adiado. Exatamente. E a gente, na verdade, o que eu entendo é que a gente faz parte aí de uma luta. Lembro daquela história aquela anedota da selva lá, da floresta pegando fogo e o pássaro, né, o periquitinho que é lá, o papagaio, ela saiu com o biquinho dele, pegava um pouquinho de água e jogava em cima da chama. E aí os outros falam para ele, olha, você é bobo, você é doido, você acha que você vai conseguir apagar esse fogo jogando esse pouquinho de água aí, essa gotinha? E ele responde, olha, eu sei que não vou conseguir, mas eu estou dando meu exemplo. Se todos vocês seguissem o que eu estou fazendo, com certeza a gente apagaria esse fogo. Exatamente. Não é um só, né, que vai resolver. Não vai ter um salvador. E Armando, qual que são os planos seus para o futuro agora? 2025? O que você está na cabeça já inventando mais alguma coisa aí? Bom, em termos de podologia, continuo lutando por essa questão da regulamentação. Eu não sou de desistir. Eu continuo nessa luta, com o apoio do deputado André do Prado, trabalhando na política e espero que possa, com a política, continuar ajudando, continuar contribuindo e elevando a podologia para o patamar de conhecimento, de respeito e de regulamentação, né? Mas principalmente o reconhecimento que ela merece. Então, esse trabalho político continua e eu continuarei lutando, acreditando que se nós não fizermos esse trabalho político, outros farão, mas não farão para nos ajudar. Uhum. Farão em benefício deles, cada um luta pelo seu espaço, né? Espero que os podólogos possam entender a importância dessa luta política, que deixem de falar algumas bobagens. Uma delas que eu ouvi, o Bega agora está querendo se aposentar quer ganhar muito dinheiro, então ele quer entrar para a política para ganhar, quer se aposentar.
claro que você entra, você ganha um salário, mas é um salário que você trabalha muito. Eu tenho, e vejo como exemplo o deputado André, o quanto ele trabalha. Quando eu vejo, ele não para um minuto, ele trabalha de segunda a segunda. Às vezes as pessoas dizem que político não trabalha. Ali eu vejo um deputado que se dedica ao bem do próximo, e esse exemplo, assim como segui o do Teatino, eu sigo esse do deputado André. Bom. E além disso, tem mais algum plano? O livro está saindo? Livro, estou trabalhando na 3ª edição do Tratado de Podologia. Temos a pós-graduação, e é isso que eu tenho por enquanto. Mas... E o 30º Congresso de Podologia. Já estamos trabalhando, né, pensando nele, em fazer algumas reformulações que são importantes. A gente está sempre tentando se reinventar. É um orgulho para nós organizarmos, né, um congresso tão longevo, né, que vão ser 30 anos, foram 29 anos e vamos para o 30º ano, que tem como foco principal a seriedade da questão científica. A gente até conversava anteriormente, né, antes de começar aqui nosso podcast, que você falava, poxa, eu vi podólogos do Brasil inteiro, e esse é um exemplo do nosso congresso. Ele desperta profissionais do Brasil todo que realmente querem a ciência da podologia, que vão por algo muito sério, que têm interesse em desenvolver a podologia. E eu espero que no nosso próximo congresso a gente possa trazer novas técnicas, continuar sendo a vanguarda da podologia brasileira. Hoje se fala muito em palmilha. Isso começou no Congresso de Podologia. Se fala muito do atendimento, avaliação do diabético, tudo. A gente também começou isso lá no Congresso de Podologia. Se fala das órteses ungueais, isso também começamos no Congresso de Podologia. Então, o Congresso de Podologia eu vejo que foi muito e tem sido a vanguarda da podologia brasileira. E me orgulha muito saber que muitos que organizam eventos, que fazem palestras, começaram palestrando no Congresso Internacional de Podologia. É verdade. Assim como eu brinco aqui no Rio de Janeiro, a gente tem outras escolas, né? Não só o IBRAP, a gente está aqui no Rio, já tem outras escolas, e aí as pessoas perguntam, mas Jonas, por que você acha que o seu aluno tem que escolher estudar no IBRAP e não em outras escolas? Porque os professores das outras escolas foram alunos do IBRAP. Simples assim. Então, quer dizer, a gente, é a mesma lógica, né? O Congresso Internacional de Podologia, do ICP, ele foi o berço pode-se dizer assim, né, de todos os outros, praticamente, eventos aí, Brasil afora, ou se não o berço, pelo menos uma referência, né? Uma referência. E uma coisa que eu acho interessante são as parcerias que a gente consegue desenvolver por meio do Congresso de Podologia. Muitas parcerias que nós fizemos com o próprio IBRAP, com outras instituições, com parceiros comerciais também, surgiram dentro do Congresso de Podologia. Então, essas parcerias são muito importantes, né? Sim. Eu acho que isso é algo que a gente pretende continuar incentivando que aconteça. Maravilha. Você quer fazer uma pergunta para mim? Sim. Eu gostaria de saber de você, Jonas, quais são seus planos agora para 2025 na podologia? Eu sei que você também é uma pessoa inquieta, que está buscando sempre inovar e que desde que assumiu o IBRAP você elevou, né, o IBRAP para um nível de conhecimento no Brasil hoje, uma instituição que
já era respeitada, mas hoje é muito mais conhecida até. Quais são os seus planos para você dentro profissionalmente na podologia? Boa pergunta. Primeira coisa que eu já começo dia 6 de janeiro de 2025 é me mudar para São Paulo, onde a gente quer ter, pelo menos até o finalzinho do primeiro semestre, implantar um projeto de ter a escola, ter o IBRAP em São Paulo, né? Então, estou indo para lá e com uma expectativa muito boa. A gente vai ter uma formação lá que é a capacitação em pé diabético, que é uma formação que eu tenho aqui para quem já é podólogo, né, ou estudante em reta final. Inclusive, eu vou querer que você dê uma aula extra lá, uma aula bônus para os nossos alunos. Será um imenso prazer. Muito do que e a gente tem ensinado hoje na nossa capacitação, eu aprendi contigo nas aulas da graduação da Unifil. Então a gente vai ter essa capacitação lá em São Paulo e outros cursos também que eu estou levando do Rio, que são cursos que o pessoal pede muito, reflexologia podal, os cursos de Ortho, cursos mais tradicionais, né? E queremos ter o curso técnico em podologia e a graduação tecnológica em parceria com a Unifil lá em São Paulo. Estamos buscando encontrar o caminho mais prudente, mais inteligente, que possa ser o mais rápido, porém também o que vai alcançar a maior quantidade de pessoas lá, né? E com certeza 2025 para mim vai ser um ano de crescimento, um ano de aprendizado. Não vai ser fácil, eu tenho certeza, porque vou ter que me desafiar, vou mudar, vou sair da minha zona de acomodação, sair da minha casa, largar o conforto que eu já tenho aqui, mas para inovar, mas para poder também alcançar muita gente. São Paulo, quando entra no meu Instagram, eu tenho 10% dos seguidores no Rio de Janeiro, 6% são de São Paulo. Então é o meu segundo mercado, entre aspas, regional, de seguidor de internet, né? Então a expectativa é muito grande por isso, porque as pessoas pedem muito lá, principalmente os cursos de formação mesmo, os cursos de nível técnico, cursos de graduação, né? Então estou colocando minhas fichas nesse projeto, né? Eu e minha família também para lá, e vou buscar aí esse crescimento e desenvolvimento, né? Poxa, que legal. Muito bom saber que você será nosso vizinho lá em São Paulo. E nós, paulistanos, vamos recebê-lo com certeza e sua família de braços abertos. E se você quiser trocar de clube e ser São Paulino também, seremos muito felizes com a sua escolha. Você sabe que o vascaíno, ele tem como é que dá o nome? Uma aproximação, né, com o palmeirense, né? O Vasco da Gama e o Palmeiras ali tem aquela tradição. Mas verdade. Mas eu não sei se eu vou querer. Eu vou ter um segundo time. Vai ter que ser um que time você já lá, disse qual é agora, que não sei, tem mundial, mas tudo bem, né? Pois não, mas eu vai nem continuar sei. sem mundial, não tem jeito. É verdade, mas eu quero explorar muito isso, porque eu gosto muito de conhecer coisas novas, né? Então, eu quero, por exemplo, eu nunca fui no estádio lá em São Paulo, nunca fui. Quero levar meus filhos. Já está convidado para. Pronto, eu vou contigo. Em janeiro tem a copinha. Fechado. A final costuma ser no Morumbis. Então, vamos lá. Fechado. Beleza. Lá. E eu ia falar alguma coisa agora, me fugiu aqui. Alguma coisa de São Paulo. Uma coisa que eu não te perguntei, quero te perguntar. Sim. O que você costuma fazer nos carnavais? Olha, eu durante alguns anos eu desfilei na escola de samba Dragões da Real. Foi 2017, 2018, só o ano da pandemia que não teve, pulou um ano. Esse ano não vou desfilar, esse agora não vou desfilar. Não sei o ano que vem, talvez até volte, mas esse ano eu quis dar uma paradinha, mas eu costumo desfilar e depois eu costumo dar viajar assim para fugir da muvuca, um pouco, ficar com a família, com amigos, né? Mas você gosta de samba ou é mais no carnaval mesmo? Ou você ouve samba assim em casa, final de semana? Eu gosto de samba, mesmo no carro, quando eu ponho tem rádio que tem samba, eu gosto de samba.
é um estilo que eu gosto, né? Gosto de MPB geral e samba, acho que é nosso, é uma coisa nossa. Então eu gosto de samba. No carnaval, eu vou mais pela questão do desfile, porque até pela escola também, o pessoal que a gente encontra lá, que é um pessoal muito bacana, então a gente gosta disso. Mas eu gosto de samba, eu gosto do samba em si. É algo que é um estilo que eu gosto. O Brasil hoje, muita gente gosta do sertanejo, tudo mais. É interessante, mas não é aquilo que me toca. O que me toca mesmo, MPB e samba. Muito bom. Beleza, meu amigo. Pô, prazer bater esse papo com você aqui. A gente vai ter que finalizar, porque a gente tem que ir pro evento lá. Pô, é verdade. Vamos atrasar, vamos tomar puxão de orelha lá do Luiz. Vamos lá. Mas foi um prazer bater esse papo. Tem muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu acho que foi uma outra falha minha aqui, que eu não falei do último livro seu, que foi História da Podologia, né? Ah, sim, tem História da Podologia, foi verdade. Eu esqueci, apagou da minha cabeça. Tem história, né? São 6 livros. Exatamente. A História da Podologia, tem razão. E, aliás, esse eu não tenho, mas eu vou... Caramba. Esse eu vou comprar. Eu chegando em São Paulo, faço questão de presenteá-lo. Tá bom, obrigado. Com certeza. E os meus convidados aqui, eu sempre trago um presente que a Podal Master manda, né? É um produto da Podal Master, às vezes um produto de um parceiro e tal. Como eu sei que você ganha muito presente disso também de podologia, eu falei, não, eu quero dar um presente diferente, um presente que seja mais a cara dele. Então, eu trouxe aqui Olha só, isso tá me surpreendendo. Um presente aqui do nosso podcast. Eu vou abrir, porque eu quero ver o que eu acho que você vai gostar. É simbólico. Não sei muito abrir. Eu abro de qualquer jeito aqui. Olha. Gente, isso daqui é um caderno. Caderno. Muito importante para anotações. Eu tenho usado muito, e aqui nós temos. Está fazendo um barulho, mas eu não sei. Como é que abre isso daqui? Aí. Uau! Eu só tenho um problema. Eu adoro caneta, adoro ganhar caneta. As pessoas não sabem disso. Mas é algo que eu adoro ganhar. Você adivinhou. Eu só vou ter que esconder, porque em casa tem uma ladra de caneta que é a minha esposa. Minha esposa rouba minhas canetas. Ela é médica e ela usa muito caneta. Então, quando ela vê uma caneta pela frente, então as minhas eu escondo, porque senão desaparecem todas. E dura 2 dias, ela faz assim... ela vem chega do atendimento com o dedo azul de tanto escrever, porque tem que fazer os relatórios e tudo mais. Então, eu escondo as canetas. Essa ficará escondida comigo, porque guardarei com muito carinho. Essa é aquela estilo tinteiro? Essa com certeza ela não vai roubar, não. Pô, adoro. Muito obrigado. Essa, para você fazer suas anotações, para você escrever mais livros para podologia brasileira. Lembrarei desse aí dentro tem tipo uns refis para você. Tem refil aqui, que porque bacana. ela é tinteiro, né? Que legal. Para você, quando acabar, você vai substituindo e vai... Esse grande aí tem uma parada que você pode comprar a tinta. Ela é como se fosse, imagina uma seringa. Você põe a tinta aqui dentro. Isso, e leva para lá. Entendi. Né? Eu adoro e gosto dessas canetas. E, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você adivinhou algo que eu gosto de ganhar, mas que as pessoas não costumam me presentear porque não sabem. Então, você não fica falando, me dá caneta. Agora todo mundo já sabe, por Maravilha. favor, quando quiser dar um presente pro Bega, caneta. É verdade. Que ele vai gostar. Adoro. Olha, muito obrigado. De nada, meu amigo. Isso é só uma lembrança simbólica. Será usada no meu trabalho, no dia a dia. Sim. E quem sabe na Assembleia Legislativa eu vou estar usando. Assinar os documentos lá mais importantes, né? Com certeza. Assinar os contratos. E farei questão. Eu vou falar, olha aqui, eu vou assinar com essa caneta, guarda isso. Presenteada pelo Jonas lá no podcast. Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado. Sucesso aí para ano que vem. Vou deixar os contatos do professor Armando. Você tem canal no YouTube? Você tem lá o podcast. O podcast parou por enquanto? Pausou? Deu uma pausada, mas a gente pretende voltar. Sim. Você falou do que pretende voltar, né? O podcast é um deles. Legal. Agora em 2025. Voltar com o podcast, o Congresso de Podologia e
a pós-graduação e o nosso estágio. E você está na BP ainda? Você é presidente da BP até quando? Sim, até 2026. Ah, então tem muito trabalho ainda. Tem bastante trabalho aí, que bom. Para poder... na verdade, nós pegamos a ABP numa situação de precisar dar uma levantada, né? Sim. Então, com todo apoio e tal, a gente está trabalhando para isso. Muito bom. E eu vou deixar todos os seus contatos, teu e-mail, canal do YouTube, Instagram, para a galera poder... quem ainda não conhece, né? É um cara que muita gente já conhece, o mercado inteiro de podologia, ou pelo menos pelos seus livros, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse ser humano incrível que você é. As pessoas às vezes veem, nossa, ele fica bravo, teve uma hora que deu uma bronca aqui, né? Eu sou assim mesmo, eu sou muito emotivo, como eu disse. Quando a pessoa emotiva, ela é passional, então às vezes você fala com força e tal, onde as pessoas confundem e falam, não, o cara é arrogante. Não, ele é firme. Sou firme e luto por aquilo que eu gosto. Então, eu entrego de corpo e alma. E quando é preciso ser calmo, tranquilo, a gente é calmo e tranquilo e fala como tem que ser. Sempre falado, defendendo o que é justo, o que é melhor para todos. Maravilha, meu amigo. Obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. Se você gostou desse episódio, dá um curtir aí. Se inscreve no canal, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você acha que vai gostar de ouvir e conhecer mais sobre esse que é nosso maior autor de livros aqui da podologia brasileira, né? Uma grande referência para todos nós. Obrigado, Bega, mais uma vez. Deixa sua última menção aí. Pessoal, continuem lutando, sejam mais unidos. Nós precisamos muito que a podologia seja uma grande família, onde as pessoas se respeitam, falam o que pensam, mas se respeitam e lutam pela mesma coisa, pelo mesmo ideal, que é o nosso reconhecimento, mais do que a regulamentação, porque regulamentar é um papel, é ser reconhecido pela sociedade como uma profissão da área da saúde que salva vidas. Maravilha. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu, Bega. Obrigado.